Tudo Ei, jóia? Paloma, tudo jóia? Mas, Eu acho que só um instantinho que a terceira integrante do nosso grupo teve um probleminha técnico, só um instante, tá? tá bom, beleza, tranquilo. Bom, ela falou que tá aqui, ela tá vendo, então acredito que esteja tudo bem. Tá bom, beleza. Primeiramente, obrigada por aceitar, né, conceder essa entrevista pra gente. A gente ficou muito feliz quando você aceitou. E a gente queria saber também se você permite a gravação dessa reunião. Sim, pode Ok. sim. Né? Ótimo. Então, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Lara, eu estudo jornalismo na UFMG e eu, junto aqui com o Iago e com a Yasmin, nós estamos desenvolvendo um trabalho para uma disciplina chamada Projetos, em que nós temos que pesquisar um pouco mais a fundo sobre produtos jornalísticos que tratem sobre algum tema do nosso interesse. No nosso caso, a pauta cultural, pauta de entretenimento nos chamou muita atenção e como a gente já acompanhava o Pula, a gente decidiu, né, estudar um pouquinho mais sobre a iniciativa. Nós elaboramos algumas perguntinhas para você e fica à vontade para responder da forma como você se sentir mais confortável, tá? Beleza, tá bom, pode deixar. Bom, a gente queria começar perguntando um pouco mais de como surgiu a ideia de investir em pautas que abordassem eventos da cultura local, especialmente gratuitos ou com um preço acessível. Então, o Pula ele começou como um trabalho de faculdade. Ele nasceu em sala de aula. A estrutura dele em si nasceu em sala de aula e eu adaptei ele depois. Mas basicamente eu não vou lembrar o nome da disciplina, mas eu sou formada em jornalismo pela UNA. Lá tinha um professor que chama Jorge Rocha, que ele orientou a turma na época, né, que ele queria que a gente fizesse uma cobertura em tempo real de alguma coisa que estivesse rolando. E isso foi em 2013. Todo mundo foi fazer cobertura de palestra que estava rolando. Aí procuraram manifestações ali pelas bandas da Praça da Liberdade, na época, que estava tendo muitas. E como o carnaval tinha caído no começo de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, eu falei, eu posso fazer de carnaval? O professor, você vai ter mais trabalho, você vai ter que ir em fim de semana pra rua. Eu falei, não, eu adoro, quero bagunça, vou fazer. Aí nisso vieram mais pessoas que animaram fazer comigo. Eu fiz, tipo assim, o grupo devia, sei lá, ter umas 5 ou 6 pessoas. Mas a turma que eu tava na época era uma turma muito misturada, assim. Então tinha gente que tinha muita noção de mídias digitais na época, tinha gente que não tinha noção de nada. Aí cada um fez cobertura num canto diferente. Aí a gente tinha entendido a proposta do trabalho de uma forma diferente, sabe? Então, assim, eu peguei o Instagram pra fazer na época. Aí teve duas meninas que ficaram com o Twitter. Aí era muito engraçado que elas escreviam no Twitter delas pessoal e colocavam hashtag e achavam que ia automático pro Twitter do trabalho. Aí, tipo assim, a diferença de nível, assim, era muito grande. Aí teve gente que ficou com o Facebook. Aí na hora que a gente foi entregar ao professor o trabalho, ele tá assim, gente, era uma mídia pra fazer. Aí a gente tá assim, desculpa por isso. Aí ele disse assim, não, vocês escolhem a que tá melhor. Aí a gente tipo, sentou, olhou, as meninas assim, não, tá melhor o que a Paloma fez. Vamos seguir com esse. Aí beleza, a ideia era mostrar em tempo real o que estava acontecendo, algum evento. Eu escolhi o carnaval, então eu chegava no bloco, falava, tá tendo um bloco aqui e tal, não botava cara nem nada. Morro de vergonha disso. Aí eu colocava algumas fotos, tipo, o bloco tá passando na rua tal. E eu meio que ficava fazendo, tipo, um circuitozinho, sabe? Virou a rua tal, não sei o quê. E isso na época não tinha stories, era tudo feed. Então ele ficou ali contando uma historinha, né? O storytelling. Aí a gente entregou o trabalho, acabou a ideia, acabou tudo, todo mundo ganhou total, e vida que segue. Aí eu sempre fui a rolezeira dos meus amigos, sabe? Então as pessoas sempre vinham pra mim, o que tá acontecendo? O que tá tendo de bom aí? O que tá? Não sei o quê. E chegou um dia, tipo assim, eu era casada
E eu, geralmente, quando você é casado, você pensa por dois, né? Então, tipo assim, igual eu queria sair. Aí eu falava assim, nossa, pagar R$ 80 só pra respirar, 40 cada um, vai ser complicado. E eu tava numa época, eu tava terminando a faculdade, eu tava morando sozinha. Então, assim, eu tava na época de pindaíba mesmo, sabe? Que aí eu ficava caçando evento de graça. Então, eu lembro que acabou, tipo assim, alguns amigos meus falaram, tipo, ah, não, você devia soltar em grupo de WhatsApp, fazer alguma coisa pra onde você vai, que aí a gente vai atrás pra encontrar com você. Aí eu falei assim, olha, gente, eu tinha um projeto na faculdade que era pra falar onde eu tava. É só eu falar onde eu vou estar agora, vou mudar o formato. Aí na época eu falei, ah, ele tava tendo. Eu lembro que eu criei o pulo, tipo, no dia 30 de janeiro. Aí, tipo assim, uma semana. Isso era, tipo, pré-carnaval. Uma semana depois, eu tinha, tipo, 3, 4 mil seguidores. Nossa. Foi, tipo, muito rápido o início, sabe? Depois ele deu uma custou pra andar de novo, mas o início foi muito rápido. E eu tava super animada, porque, tipo assim, eu conversava com todo mundo. As pessoas mandavam, ah, hoje tem bloco, que bloco que tem? Aí eu começava a conversar com a pessoa e ficava horas conversando com a pessoa ali no direct, sabe? Então, tipo assim, é muito engraçado, porque eu tenho amigos dessa época, pessoas que literalmente falaram, ah, adorei o pulo, eu posso te conhecer? Porque eu fiquei tanto tempo conversando com a pessoa, encontrei, sentei, tomei um café, virei amigo. Então, tipo assim, eu tenho amigos que vieram através do pulo, é muito engraçado isso. Mas aí essa coisa de, ah, pra onde você vai, pra onde você vai, eu falei, ah, vou mudar o formato. Comecei a falar de carnaval, porque tava no período de carnaval. E quando chegou, aí, só que eu não tava na ideia de levar a coisa pra frente. Eu falei, ah, vou fazer durante o carnaval, porque eu vou em todos os bloquinhos possíveis. E nessa época de 2014, não eram todos os blocos que eram cadastrados pela prefeitura. Tinha aquela coisa muito dos blocos serem independentes, de não aceitarem patrocínio. Então a gente estava numa época fora Lacerda, tinha um movimento muito político muito forte. Então as pessoas acreditavam que a prefeitura não estava do lado delas na hora delas fazerem um evento na rua. Então eles aconteciam, a maioria dos eventos a galera ficava sabendo depois que tinha rolado porque alguém tinha postado uma foto, sabe? Ah, como você ficou sabendo disso? Aí eu fiquei muito com isso na cabeça. E na quarta-feira de cinzas, o pessoal começou a me falar: ah, não, você vai continuar com o projeto, né? E eu, muito inocente na época, falei assim: gente, não tem carnaval o ano inteiro, eu vou falar de quê, sabe? Aí fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça. Aí, tipo assim, deu sexta-feira depois do carnaval. Falei: ah, eu quero sair, quero fazer uma coisa. Aí na época eu abri o Sou BH, que o Sou BH tava muito limitado na época, ele tava tipo assim: Alambique, Circuito do Rock. Na época tinha o Garota Carioca. Era tipo assim, esses rolês. Falei, velho, não é possível que não tá acontecendo mais nada na cidade. E na época o Baixo Centro Cultural tava, tipo assim, fervendo, tinha muita coisa acontecendo. A gruta tava no auge. Eu tô assim, é esses rolês, eu vou saber onde, sabe? Não tinha aquela coisa de, ai, vou procurar o Instagram de uma casa que eu quero ir. Era mais. Não era tão no automático assim que a gente pensava. Eu falei, tá aí, vou começar a ir atrás desse povo, pra eles me passarem a programação deles e eu começar a divulgar. Então eu vou divulgar só os rolês de graça, os que dá para eu ir, sabe? Que vai ter um valor acessível e tudo mais. Aí comecei a fazer nesse formato de, tipo assim, eu tinha um formatinho padrão antes, que é muito feio. Que tinha um layout que ficava tipo o que, quando, onde, como. Aí, tipo, ah, você tem que pagar, você não tem que pagar. De graça, tipo, ah, você tem que dar contribuição, porque antes tinha muito rolê, tipo, sarau, principalmente, no Luiz Estrela, que o pessoal passava, ah, é contribuição. Então, geralmente, eu criei um mini leadzinho para as pessoas se guiarem e coloquei um layout fixo que eu divulgava aquilo de alguma forma. E com o tempo foi virando o que é hoje, sabe? Ele foi tipo, adaptando cada vez mais. Uhum, bacana. E aí, como você tinha comentado comigo no WhatsApp, você me disse que com o crescimento da página, o público foi ficando mais engajado, né? E o pessoal passou a, né, te passar recomendações e tudo. Como que Isso. aconteceu esse processo? Como que você faz a apuração dessas recomendações? Então, no início, eu literalmente eu ficava no site, igual a Fundação Cláudio Salgado, entrava no site do CCBB e eu tinha uma rotina mesmo de ficar entrando no site das instituições para ver o que tinha de graça. E sobre esses eventos que eram mais assim, que não tinham apoio de prefeitura, que ia acontecer na rua, tipo Praia da Estação,
ficava ligada em Facebook, em grupo de WhatsApp que a galera mandava e tudo mais. Aí eu já sabia, tipo, se fulano mandou, eu posso confiar, porque toda vez que ele me manda, rola. Então eu já ficava meio ligada nessas coisas. Aí, durante um período que eu não tinha muita certeza e eu ficava com medo de passar a informação para frente e não rolar o evento, tipo, vai ter um cantor X debaixo do viaduto Santa Teresa e não tem nenhum lugar falando sobre isso, e uma pessoa me mandou. Então eu falo, olha, o seguidor tal falou que tá rolando tal coisa. Então, tipo, eu comecei, tipo, a puxar pra galera, que aí, tipo, a responsabilidade não ficava só comigo. Eu dividia ela com quem tinha me passado a informação. E eu marcava a roupa da pessoa. Então, assim, isso ficava. Isso foi, tipo assim, durante muito tempo, principalmente. Até hoje rola ainda isso. Tipo, hoje em dia, igual, por exemplo, tem uns blocos de carnaval que são muito mais difíceis de descobrir o trajeto deles. Por exemplo, tipo, o bloco do Manjericão. Todo mundo fica louco querendo saber onde o Manjericão vai sair. Aí eu começo a receber um monte de informação, tipo, gente mandando direct e tudo mais. Eu sempre coloco nesse formato. Pessoa tal tá me falando que vai sair em tal lugar. Então, eu meio que divido ali a culpa, sabe? Uhum. Mas isso, ele começou a ser mais frequente, eu acredito, que é por sempre eu dar muita corda para as pessoas. De eu conversar, sabe? Tipo, a pessoa me mandou falar, vai rolar um evento tal. Mas você já foi em outra edição? Tipo, eu converso muito com as pessoas, sabe? E eu acho que isso acabou passando, tendo uma relação mesmo diferente de só, tipo, um perfil que tá ali para me mostrar. Então, tipo assim, hoje, atualmente, eu conheço muito produtor de evento. Porque os produtores de evento veem o Pula como aliado, sabe? As pessoas veem que, eu vou fazer um evento. Então eu vou mandar pro Pula divulgar. E isso começou a crescer, tipo, de uma forma muito devagarzinho, sabe? Foi muito passinho de tartaruga. Eu lembro até hoje que a primeira vez que alguém, assim, importante chegou para mim para falar que ia ter um evento, que queria que eu fosse lá mostrar o evento, foi o bloco Baianas Ousadas. Tipo, o pessoal me chamou e falou: Nossa, a gente adorou a ideia e tal. A gente vai fazer uma festa no mercado das borboletas na época. A gente quer conhecer vocês e tal. E tem sempre essa coisa de, né, o pessoal acha que vai chegar uma super equipe, tipo, 6 pessoas. Pode vir todo mundo, tem graça pra todo mundo. E eu fico assim, então. Aí, e isso foi rolando e foi muito, tipo, no boca a boca, sabe? Porque, igual, por exemplo, bloco de carnaval sai 20 músicos, todo mundo que tá. É muito raro ter alguém que só toca em um bloco. Então, geralmente, a pessoa que toca no Havaianas, ela toca no Juventude, que vai tocar no Chamo Síndico, que tirando disso, aí as pessoas têm bandas que fazem rolê durante o ano inteiro. Então, acontece que, de certa forma, você começa a conhecer uma pessoa que vai, e isso vai gerando, né? Vai criando uma cadeia para eu entender mesmo de onde estão vindo as informações corretas, sabe? E a galera já começou a ter essa relação de, eu posso contar com o Pula para divulgar. Então as pessoas acabam realmente me mandando. Uma coisa legal, igual que rolou tipo, essa semana, ontem exatamente, que foi que eu soltei lista de festa junina. O meu objetivo era soltar a lista de festa junina focada em quermesse de bairro. Mas a maioria das festas juninas que rolam em bairro são feitas por igrejas. Então, é um pouco muito mais difícil de eu chegar para pegar uma informação de uma quermesse ou de uma barraquinha, que meu bairro o pessoal chama de barraquinha. É tipo uma barraquinha que vai rolar. Então, eu falei com as pessoas, eu falei, olha, tem uma lista no site do Pula, e se você souber de alguma quermesse que tá rolando, você me manda. E foi super engraçado, porque eu morei minha vida inteira na Esplanada, e eu sempre subia pro Pompeia para ir para umas barraquinhas. E o menino mandou pra mim, tipo, uma barraquinha que eu ia quando eu era adolescente. Ele falou, vai ter doc dia tal. Mentira que vai ter essa barraquinha. Então, tipo assim, eu sempre tô trocando ideia com as pessoas, sabe? Ele é na porta da minha casa. Então, tipo, confio nele, sabe? Até hoje eu não dei o azar de ninguém me passar uma informação de um evento que realmente não ia existir, sabe? Acho que justamente para as pessoas terem essa coisa de, vamos todo mundo fazer ocupação do espaço público, sabe? Que tinha muito mais essa pegada antes, principalmente quando os eventos não eram licenciados pela prefeitura. Ai, que bacana! E pensando nisso aí que você comentou sobre, por exemplo, alguns eventos, assim, produtores te convidarem para divulgar, eu acompanhando o Pula, eu vi que você sempre divulga, por exemplo, postagens lá do... Postagens não, a programação lá do Ofélia, né? Então,
eu queria saber como que funcionam parcerias e se existem essas parcerias, né? Então, eu tenho alguns formatos de parceria, igual, por exemplo, o Ofélia é um caso específico porque eu conheço a menina que faz os doces há muito tempo. Uhum. Então, assim, eu conheci ela num outro rolê, tipo, ela já namorou um amigo meu e ela, tipo, ela faz só a parte dos doces. Aí o irmão dela é dono da Ofélia. Então, tipo assim, é Uhum. uma relação muito mais de amizade do que comercial, sabe? Ah, Eu tenho uma bacana. programação lá por lá, que eu sei que é legal, eu gosto de ir. Então, toda vez que ele me marca, eu dou repost e, tipo, divulgo sempre. Eu sempre divulgo, ultimamente, assim, de parcerias comerciais exatamente, eu sempre divulgo o Quintal do Mamão, eu sempre divulgo o Sula, Uhum. e tem algumas outras ainda que eu tô para fechar, mas que eu sempre divulgo o pessoal, mas não fechou nada ainda. Mas aí, tipo assim, teve sempre essa coisa de, nossa, como que eu vou monetizar o projeto? Como que eu vou fazer disso ser realmente uma fonte de renda? Porque, querendo ou não, isso demora um tempo para fazer, sabe? Isso me Uhum. demanda tempo. E durante muitos anos, muitos mesmo, o Pula não me rendeu, tipo, nenhuma grana. Nenhuma, nada, 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 nada. Era tipo assim, Uhum. eu pagava hospedagem de site, eu pagava meus negócios do e-mail e eu só tinha custo com ele. Aí, tipo, eu vou pro rolê. Aí chegava no rolê, já teve vezes que eu falar, nossa, eu preciso muito. Nossa, vai ter um evento super legal de carnaval. Eu tenho que mostrar isso no Pula. Aí eu ia lá, eu tinha essa burrice. Eu ia lá, comprava ingresso, mostrava o evento. Aí depois que eu falei, mano, vou fazer credenciamento, sabe? Aí eu comecei, tipo, a diminuir custo. Uhum. Aí depois chegou o ponto que hoje em dia as assessorias mandam sugestões de pauta pro Pula, e eu conheço muito assessor de imprensa também. E a galera acaba convidando, então isso também diminui meu custo, sabe? Mas quando eu comecei a falar, nossa, eu preciso monetizar isso de alguma forma, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um financiamento coletivo, que na época o crowdfunding estava super em alta. Não deu certo, flopou real. Tipo, falei, mano, se eu tô dando a informação de graça pra pessoa, porque ninguém tem grana, na minha teoria, a pessoa não vai me dar grana pra eu fazer aquilo. E eu Uhum. demorei pra entender. Aí eu cheguei a soltar o crowdfunding, não deu certo. E quando eu conheci o pessoal do mercado das borboletas, tem um produtor cultural que chama Tarcísio Ribeiro. Ele tá até um pouco sumido agora, que eu acho que ele parou assim, de mexer com produção cultural. Ele me convidou, ele literalmente mandou uma mensagem no Instagram do Pula e falou assim: eu queria que você viesse aqui no mercado pra te conhecer. Eu falei, beleza, vou. Aí eu cheguei lá e ele falou: não, porque a gente faz muita festa, e você tá. Da época eu tava, sei lá, com quase 10 mil seguidores. Ele, você tem pessoas aí que é o público do mercado, então eu queria que você divulgasse as festas e tal, não sei o quê. Aí eu te dou ingresso pra você sortear e tudo mais. Aí eu, beleza, vamos fazer. Aí ele virou pra mim e falou assim: você não quer fazer uma festa, não? Aí eu disse assim, não, vai dar muito trabalho, eu não vou dar certo fazendo festa. Aí ele falou assim, aí que tá, você tá enganada, porque todo mundo aqui chega com várias ideias mirabolantes e não tem pra quem divulgar a festa. Você tá com um público ali que tá esperando informação, e pra onde você mandar eles ir, a maioria vai. Aí eu fiquei assim na época, faz sentido. Então, eu produzia alguns eventos na época. E eu divulgava, tipo, através do Pula. Então, tipo assim, eu fiz umas festas com um nome gigante, que hoje em dia eu penso, meu Deus, por que eu fiz uma festa com um nome tão grande? Era tipo Amor de Carnaval é pra Vingar. Aí era bloco de carnaval fora de época, numa época que não tinha tanto evento de carnaval fora de época, que isso foi em 2014 para 2015, que eu fiquei tipo um ano mais ou menos produzindo festa. Então, pra mim, essa era a forma de monetizar o projeto. Falei, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa. E chegou uma época que eu falei, não, eu acho que eu vou criar produto do Pula. Vou fazer bag, criar algumas frases legais e vender com a marca do Pula. Aí essa ideia não foi pra frente. E eu quebrei muita cabeça para tentar chegar em algum formato, até que a primeira marca que eu acho que eu fechei parceria foi a Simpla, que a Simpla vende ingresso de evento. Então, na época, quando eles foram lançar o aplicativo deles, eles falaram, eu quero falar que vai ter um aplicativo para você comprar, para ficar mais fácil. Aí eu falei, nossa, vender post, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Falei, vou vender post. Aí essa coisa que veio a Simpla como start, eu fechei algumas parcerias ainda na época com a Amélios, quando a Amélios chegou em BH, negócio de cashback.
fechei parceria com... Eu fiz uma parceria com a Hotmart, porque eles tinham um aplicativo. Eles ainda têm um aplicativo, né? O Spark. Acho que é Spark que fala. Uhum. E... Aí, então, tipo assim, eu cheguei a fechar muita coisa, tipo, com as startups, porque as pessoas que trabalhavam lá acompanhavam o Pula, falavam, ai, vamos divulgar no Pula. Então, isso começou a ser uma forma de monetização. E eu nunca conseguia fazer com que as pessoas vissem o valor no Pula como uma casa, para chegar numa casa e falar com ela que eu posso divulgar a sua programação sempre e você me paga o valor por mês. Primeiro porque eu tenho morro de vergonha de chegar para propor alguma coisa para alguém. Então, todas as parcerias que eu tenho do Pula hoje, as pessoas vieram até a mim e eu dou graças a Deus, porque se dependesse de eu ir lá, eu tava morrendo de vergonha e não ia rolar. Então, tipo assim, igual, por exemplo, nesse ano eu comecei a parceria com o Sula, eu fui no Sula um dia, achei super. A primeira vez que eu fui no Sula, eu não gostei do atendimento, eu não gostei de como foi o formato. Aí me chamaram pra ir no Sula de novo, eu falei, olha, eu vou, mas assim, eu não postei nem no Pula até hoje porque eu não gostei do atendimento. Aí uma menina que trabalha lá falou comigo, não, eu vou fazer você mudar de ideia. Você deve ter ido num dia atípico, que tava muito cheio e tal, a cerveja estava quente, foi atípico, vou te mostrar que o lugar é legal. Eu, beleza. Aí fui e tudo mais, e eu adorei a segunda vez que eu fui. Aí eu fui e postei no Pula. Quando eu postei no Pula, deu tipo assim, 2.500 pessoas curtiram o post. Aí o pessoal da comunicação me chamou, falou, a gente quer que você divulgue a programação. Vamos fazer alguma parceria? Então, tipo assim, eu tenho um valor hoje pra marca, igual, por exemplo, se uma Budweiser da vida vier falar, igual teve um evento da Budweiser tem pouco tempo, que foi no museu, que você viu todos esses perfis que falam de cultura de BH publicando sobre esse evento. Eram todos publi, inclusive ele tinha a hashtag de publi, que é obrigatório pelo CONAR e tudo mais. E eu não vou abaixar um preço, tipo assim, eu criei literalmente uma tabelinha de preço, que para uma marca tipo Budweiser, tipo Ambev da vida, e que eu sei que a galera tem grana, eu não vou abaixar o preço, cara. Mas para uma casa que chega para mim e fala, eu preciso divulgar a programação, aí a casa tipo é desse tamanho, eu consigo criar formatos que atendam a casa, sabe? Tipo, você precisa de quantos posts? Você tem qual verba que você tem para isso? Então, tipo, eu converso muito com as casas hoje em dia, sabe? Então, eu tenho 2 parcerias fixas agora, que é a do Sula, que tá rolando, e a do Quintal do Mamão. Rolou do Jangalove também, tipo, que foi um evento grande. Mas, tipo assim, isso começou mesmo de um ano pra cá, mais ou menos. O Pula tá rolando desde 2014, então, tipo, tem um ano que ele começou a ser monetizado, sabe? Eu consegui ter uma grana fixa entrando, sabe? Demorou muito, foi muito trabalho de formiguinha. Mas Mas basicamente. que bacana que deu certo, né? Mas tipo assim, demorou, viu? Nossa. Mas tipo assim, eu tinha isso, sabe? Tipo, igual, por exemplo, durante o tempo que eu era casada, no início da ideia, meu companheiro ajudou pra cacete. Até que chegou num ponto que ele virou pra mim e falou assim: eu não consigo dedicar tempo pra uma coisa que não me dá dinheiro. Aí eu fiquei assim: eu consigo. Porque meio que virava meu hobby, sabe? Tipo assim, eu sabia que eu tinha que, tipo, trampar, fazer meu CLT, trabalhar minhas 8 horas por dia ali, e na hora que eu chegasse em casa, eu ia programar post que ia sair no outro dia, fraga. Tipo, eu já tava com isso na minha cabeça. Ele não, ele queria chegar, assistir uma série, assistir um filme, fazer alguma coisa, e não, eu vou fazer post. Então, tipo assim, ele demorou muito pra entender, a gente discutia muito, que ele falava, mano, como é que você tá dedicando muito tempo do seu tempo a dinheiro, fraga? Você tá dedicando uma parada que não entra grana. E é muito bizarro, porque eu sempre tentei enfiar várias pessoas para me ajudar no pulo. Eu falava, não, vou chamar fulano, vou chamar ciclano. Estudei com não sei quem, vou chamar e tal. O Pula só começou a ser rentabilizado, tipo, me dar retorno quando eu fiquei sozinha. Tipo, ninguém me ajuda. Eu faço as coisas do meu jeito, sabe? É muito esquisito isso pra mim. A minha mãe tem uma parada sensitiva que ela fala assim, eu sempre soube que... E minha mãe me falou isso, tipo, há 5 anos atrás. Só vai dar certo na hora que você estiver sozinha. Nossa, eu me sinto tão depressiva falando isso, sabe? E é justamente isso também que a gente queria saber, porque lá no site você colocou que tinha uma parceria com o Conecta Cabana, né? E que tinha uns outros colaboradores também, né, para redigir os posts e tal. Como que você viu que assim o objetivo de vocês foi diferenciado e que
aquela parceria não daria mais certo? Então, porque, igual, por exemplo, a Letícia Leiva, que é a que escreve para teatro, ela não tem periodicidade. Ela escreve quando ela tem muito. A Letícia é muito artista, além de ser uma comunicadora, de escrever e tudo mais, e trabalhar com cultura em BH, ela é atriz. Então, assim, quando ela tem uma inspiração de escrever, ela escreve e tá tudo bem, sabe? Ela falou: eu queria um lugar para colocar meus textos, para falar, para trocar carta com pessoas. Então, tipo assim, ela já soltou uma troca de cartas entre o grupo Galpão, que tá no site do Pula, que é, tipo, linda. Tipo assim, você chora lendo, sabe? É uma coisa muito mais artística, que é muito mais nichado pro público de teatro. Então, a Letícia, eu vejo ela como uma parceira, mas eu não conto com o conteúdo dela, sabe? Que é um conteúdo muito mais artístico, quando vem, vem. A outra pessoa que tá lá era o meu companheiro, que, tipo, eu acho que ele me ajudou. Então, eu fico meio assim, não sei se eu tiro, porque tem textos dele lá em algum momento. Então eu fico meio tipo, vou deixar lá, tá lá ainda. E o Conecta Cabana, eu conheci o pessoal do Conecta Cabana e a gente teve uma sinergia muito boa nas conversas. Tipo, eles queriam realmente mostrar que tem muita coisa cultural acontecendo dentro do Cabana e queriam que as pessoas tivessem mais acesso à informação sobre cultura também fora do Cabana. Então, a ideia era fazer uma parceria com o Pula, para que o Pula divulgasse para a comunidade do Cabana. Tipo, eles têm uma página no Instagram, que ela é focada no público do Cabana, né? Nos moradores do Cabana, que iam entrar alguns eventos do Pula lá, tipo, isso aqui, com a marca do Pula, isso, o Pula está trazendo essa informação para o pessoal. E a gente fazer a mesma coisa. Tipo, o Cabana está fazendo, tá trazendo, o Conecta Cabana está trazendo essa informação de um evento cultural que está rolando dentro do Cabana. Acabou que não foi para frente. Tipo assim, o Conecta Cabana continuou rolando. Eu não sei, eu sei que na época que eu conversei com as meninas, tava todo mundo nessa correria de faculdade, de trampo, tipo, cada um fazendo seu corre e querendo fazer o negócio acontecer. E ele não andou, sabe? Tanto que eu até mandei, não sei quanto tempo tem, mas deve ter alguns meses que eu mandei mensagem pra mim e falei assim, aqui, quando você quiser, tamo aí, sabe? Mas aí, tipo, é sempre assim, a galera, é todo mundo que, eu tenho essa sensação, todo mundo tá envolvido com cultura, não consegue viver de cultura. A pessoa tem que sempre estar envolvida com muita coisa. E isso acaba sugando as pessoas de verdade, sabe? Eu falo isso porque, tipo, eu trabalho com agências de publicidade, tipo, minha vida inteira, mais da metade da minha vida. E fazendo produção de conteúdo para retroescavadeira, sabe? Tipo assim, que é nada a ver. Porque trabalhar com cultura exatamente não consegue manter as minhas contas. É uma coisa que eu quero mudar? É uma coisa que eu quero mudar. Então, tipo assim, eu tô fazendo MBA em gestão de empreendimentos culturais para entender como que eu posso realmente evoluir nessa questão. Mas é uma coisa que é a realidade, sabe? Tipo assim, é muito raro você ver alguém, tipo, nossa, a pessoa trabalha igual, tipo, a Letícia, por exemplo. Ela é só atriz, sabe? Ela não consegue ser só atriz. Ela tem que fazer os corres dela. Então, assim, eu consigo entender que é muita vontade de fazer e pouco tempo, sabe? Então, essas parcerias acabam que elas se perdem de alguma forma. Mas, tipo assim, eu ainda tô aberta para elas rolarem, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu fico nessa, tipo assim, é complicado, porque, querendo ou não, eu crio um cronograma de posts, eu crio uma organização interna, que eu falo, vai sair isso tal dia, vai sair isso tal dia, e eu tento equilibrar os números para quando eu fechar alguma coisa, isso não tá lá embaixo e não entregar para a pessoa que comprou, sabe? Que ainda tem isso, que vender post é isso, gente. Um dia o Instagram vai estar entregando post pra cacete, outro dia não. E as pessoas têm que entender isso, sabe? Então, para eu conseguir fazer com que os posts sejam entregues, eu faço uma organização, sabe? Aí, tipo, se eu faço uma parceria com a pessoa, ela fala, eu vou te entregar 2 posts por semana. Aí eu falo, vai sair então stories falando desse conteúdo. Não saiu, eu vou ter que me virar para sair outra coisa, sabe? Porque eu tenho uma organização aqui, do meu jeito, arcaica, super arcaica, mas eu tenho uma organização. Eu tô cheia de post-it aqui na minha frente, sabe? Que fica tipo, eu tenho uma pauta aqui de que vai sair já semana que vem, e eu tenho, tipo, o que vai sair nesse fim de semana, que eu tô terminando de organizar. Então, fico meio assim com essas coisas da parceria, sabe? Entendi.
Entendi. E como que você vê que a pandemia afetou nesse cenário, assim, tanto de produção de conteúdo, quanto em relação às parcerias, quanto ao financiamento pelas empresas com as quais você mantém contato? Porque, como você citou, né, o retorno financeiro começou a dar 1 ano atrás, aproximadamente, É, né? isso. Então, tipo Aí, assim, uhum, a pandemia foi um verdadeiro caos. Caos mesmo, né? Primeiro que eu não aguentava mais divulgar live, eu tava na aflição. Aí chegou um momento que as pessoas realmente elas não engajavam com o conteúdo mais. Então, ficou uma coisa do tipo, nossa, que chatice, Fraga. uhum, Então, tipo assim, foi uma época que eu perdi muito seguidor ao invés de ganhar, porque tava massivo, tava chato, sabe? Tipo assim, velho, a gente que gosta de ficar em evento, a gente sabe a diferença de você estar parado assistindo na televisão, no computador, e você tá no meio da galera pulando, sabe? uhum. No começo todo mundo achou graça porque era uma alternativa. Mas chegou num ponto que realmente isso foi só declinando. Então, assim, há 1 ano atrás, quando começou a ter essa readequação de ai, evento limitado a X pessoas, ai, vamos conseguir fazer, reabrir cinema. Aí que começou a movimentar outra vez, porque durante o período da pandemia foi literalmente morto. Por mais que eu criava conteúdo, ele não era bom, nunca o suficiente, sabe? Principalmente por esse impacto de não estar acontecendo coisas relevantes presenciais. E aí você acha que justamente por ter começado novamente o acontecimento de coisas relevantes que o crescimento do Pula foi mais assim, mais presente? Eu acho que sim. Eu acho, por exemplo, eu tava falando esses dias com um amigo meu. Eu acho que as pessoas estão com uma sede, uma saudade de evento. Tem muito evento acontecendo ao mesmo tempo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso, querendo ou não, tipo, se eu tenho mais informações para soltar, igual, tipo assim, eu tinha uma organização antes que eu soltava um post por dia. Eu solto 3 posts por dia hoje. Porque eu tenho coisa para falar. Então, assim, e se eu aumentar, eu não aumento agora, porque eu sei que eu não vou dar conta de me programar e organizar isso para ser frequente, sabe? Mas se eu colocar para sair 5 posts por dia, eu vou ter 5 contas para sair por dia. Porque tem coisa pra cacete acontecendo, sabe? Uhum, Palavrão. Porque tem coisa pra cacete acontecendo e a cidade tá movimentando, as pessoas estão indo, as pessoas estão saindo. Então, assim, isso, querendo ou não, aumenta os números do Pula, aumenta o engajamento. As pessoas, consequentemente, elas estão mais animadas para sair, elas vão comentar, elas vão marcar um amigo, elas vão enviar isso, querendo ou não, é métrica, sabe? uhum. Eu não tinha. É engraçado isso, porque eu não tinha muita noção disso, sabe? Tipo assim, eu olhava, 100 pessoas curtindo um post. Eu falava, tá, 100 pessoas. Ok. Aí um dia me chamaram, teve um prêmio em 2015, 2016, que chama BHQ. Ele rola frequentemente, assim. Cool é. Como é, gente? É criativo, ousado, original e local. Aí tipo, fica cool. Uhum. E esse prêmio, tipo, realmente, ele dá visibilidade para as iniciativas que acontecem em BH. Então, assim, é uma pedalada que faz a favor de alguma coisa. É alguma pessoa igual, tipo, o Cadu dos Anjos. Ele ganhou algumas vezes esse prêmio porque ele é uma referência dentro da comunidade lá do Serra e ele faz a diferença dentro da comunidade e tal, não sei o quê. Aí, do nada, o Pula brotou, tipo, concorrendo a esse prêmio como categoria online. Aí chamaram a gente pro evento e tal, na época. Eu falei, eu vou. Aí eu falei, e na época eu tava trabalhando pra cacete. No dia eu cheguei em casa cansada. Eu falei assim, não vou nesse negócio não. A gente tem nem chance de eu ganhar mesmo, sabe? Porque, né? Aí eu cheguei lá e o lugar tava lotado. Aí na hora que falou, tipo assim, né? Falaram, categoria online. Fulano, ciclano, pula BR. Na hora que falou, pula, todo mundo gritava. Eu falei assim, tem 100 pessoas aqui e eu não conheço ninguém. E tá todo mundo gritando por causa do pula. Aí eu falei, nossa, isso são 100 pessoas, é muita gente, sabe? Uhum. E o Pula ganhou no dia. Eu fiquei assim, como assim? Esse tanto de gente sabe o que é o Pula? Eu não tinha noção das coisas, sabe? Tipo assim, demorou muito pra essa fichinha cair. E agora que ela caiu, eu tento ter um olhar mais comercial pra isso, sabe? Eu consigo ver as pessoas como números, como métricas, e antes eu não conseguia ver isso. Eu acho que isso que me ajuda a vender hoje em dia o Pula, sabe?
que na hora que a pessoa chega para perguntar qual que é o melhor formato para isso que eu quero vender, olha, você vai alcançar mais pessoas, talvez com esse conteúdo, no Reels, mas é melhor você fazer um feed estático, porque a tendência é a pessoa não assistir o Reels inteiro desse tipo de conteúdo. Então, tipo assim, eu consigo ter um olhar mais pesado para essas coisas e direcionar melhor, sabe? Porque eu vejo as coisas como métricas, que antes eu não via, eu tinha essa coisa mais bagunçada na minha cabeça, eu não entendia por esse lado. Ah, bacana. E aproveitando que você tocou, né, no assunto de métricas, eu queria entender um pouquinho melhor quais são os tipos de posts assim que performam melhor. Eu sei que você tem uma organização visual, né, para Uhum. construção do Instagram e tal. E a gente queria entender um pouco como que essas métricas atuam, se um post de determinado assunto se sai melhor do que outro, ou se as visualizações diminuem em determinado dia da semana? Como que funcionam as métricas assim para o Pula? Então, uma coisa que você vai perceber é que muito raramente, igual, por exemplo, programação de casa, eu não coloco publi, por mais que eu esteja ganhando algum valor ali. Porque bota o publi. O Instagram, ele tá cagando pra mim. Ele fala, que eu ganho dinheiro, meu anjo, só eu posso ganhar dinheiro aqui. E ele ferra tudo, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, a Budweiser, que é uma marca, tipo, né, que Conar fica em cima e pipipipopopó, é obrigatório, ele já vem no briefing, ele tem que ter falando que é uma publicidade. E por mais que eu ache isso, sei lá, eu tento colocar isso de alguma forma, é porque eu acho errado não sinalizar que é uma publicidade, sabe? Mas para mim eu não vejo tanto como uma publicidade, porque é mais que uma parceria, sabe? É muito mais eu estar sendo monetizada por algo que já vem sendo feito há muitos anos do que uma publi descarada, sabe? Tipo, eu não tô vendendo um produto exatamente. Eu tô vendendo uma ideia que ela iria, talvez, muitas vezes, eu acho isso engraçado até, porque muitas vezes eventos que eu ganho para falar sobre eles entrariam ali de forma gratuita, sabe? Então, assim, lindo que o produtor me colocou, tipo, na grade dele de mídia para conseguir divulgar. Então, o formato de feed hoje é o que mais eu consigo garantir que vai ter um engajamento legal, porque eu acho que é justamente por ter conseguido criar essa rotina de fazer o mesmo número de posts por dia, as pessoas engajam. Aí, tipo assim, não necessariamente eu faço um post de manhã, outro de tarde, outro de noite. Às vezes eu faço um, tipo, 6 da tarde, vou fazer outro 8, outro 11 da noite. Assim, não tenho exatamente um horário específico, mas eu tenho meio que uma obrigação de soltar 3 posts por dia. Mas ontem, por exemplo, eu só tenho um post que ele engajou muito mais do que eu achei que ele engajaria. Então eu subi só 2, que é justamente para equilibrar na meta. Porque senão vai acabar que na próxima semana não vai ter um conteúdo que eu vou ter, tipo, 2 mil interações, um conteúdo só de curtida, sabe? Aí o meu número vai ficar cinzinha, vai ficar um menuzinho lá, sabe? Então, tipo assim, eu tento ficar acompanhando para isso não virar um buraco e descer muito as métricas. Mas hoje, o que eu tô mais apanhando mesmo para entender a logística do Instagram, do Pulo especificamente, é o Stories. Tem dia que o Stories chega, tipo, a 9 mil pessoas assistindo o Stories, tem dia que ele chega a 1.000. E eu fico assim, o que aconteceu aqui, gente? Então, assim, eu tô apanhando Stories, é um formato que eu não quero vender, justamente por isso, porque eu não consigo prometer que isso vai chegar nas pessoas. E eu fico com esse receio de, nossa, estou me queimando, sabe? Porque vou me queimar se eu fizer isso, porque eu não consigo garantir. Tipo assim, eu tenho um histórico no feed que eu consigo, que é visível, tipo, eu não oculto curtidas, essas coisas. Então, assim, por mais que um post deu, tipo, 100, 150 likes, tipo, eu não vou, que as pessoas, eu acho importante elas entenderem que um conteúdo pode ser muito bom e ele realmente não tem alcançado as pessoas por causa da plataforma, sabe? Não é que o conteúdo é ruim, não é que o evento não é legal, é que ele não tem uma mídia tão grande quanto um evento de graça na Praça da Estação, sabe? Que é, por exemplo, o Rico da Laçã, que tocou domingo. Quando eu subi sobre o Rico, ele não deu tanta interação quanto eu subi do Johnny Walker, que o Johnny Walker ainda vai rolar nesse fim de semana. São 2 eventos de graça em praça pública, que, tipo assim,
o público deles é muito específico. Tipo, eu acredito que não é todo mundo que gosta de Rico da Laçã, não é todo mundo que gosta de Johnny Hooker. Mas mesmo assim, a performance deles é totalmente diferente. O Johnny Hooker deu, tipo, 4 vezes mais interações do que o Rico da Laçã, sabe? Então, tipo assim, eu acho foda os dois como artista. Eu sou apaixonada pelos dois. Mas eu acredito que a plataforma não entregar aquilo do jeito que o conteúdo merece, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito da hora que eu tô falando com as pessoas essas coisas de métricas. Eu não jogo a culpa no conteúdo, sério. Porque pra mim, até porque se eu coloquei o conteúdo pra sair ali, é porque eu tenho uma coisinha já por ele, sabe? Eu gosto, tudo que eu solto, eu gosto. É muito difícil eu soltar alguma coisa que eu não gosto. Igual, por exemplo, um dia desses eu repostei sobre um evento de heavy metal. Heavy metal é uma coisa que eu não curto. Mas é um coletivo que tá nascendo agora, que as pessoas acham realmente importante. Tem essa cena heavy metal em Belo Horizonte que não rola, tipo, que é uma parada mais apagada. As bandas geralmente são covers, não são autorais e tal, não sei o quê. E eu conversei com o menino que tá nesse coletivo e achei a ideia dele super massa. Então, tipo assim, eu gostei da ideia, apesar de eu não gostar do ritmo musical. Mas todo conteúdo que tá ali, eu gosto. Então, tipo assim, eu nunca vou falar que a culpa é do conteúdo. Não, a culpa não é do conteúdo, a culpa é da plataforma, sabe? E, infelizmente, hoje em dia, a gente é refém delas. Não tem como, sabe? Especialmente porque é lá que tá todo mundo, né? Todo mundo tá conectado por lá. Eu fico imaginando, eu tava assistindo uma entrevista um dia desses, escutando um podcast, da menina falando assim: e se um dia do nada a gente acordar não tiver YouTube nem Instagram? Pra onde vão os criadores de conteúdo? Porque hoje, eu não sei como que funciona a remuneração de TikTok, sou bem difícil para esse lado, assim. Mas até um tempo atrás, a remuneração, o YouTube é realmente quem paga, sabe, para os criadores estarem ali. E tá aí, o Pula eu não consegui adaptar nenhum conteúdo para o YouTube. Então, tipo assim, eu não vou conseguir ganhar dinheiro criando conteúdo dentro do YouTube. Principalmente porque eu não gosto de mostrar minha cara. E, tipo, todo mundo fala isso comigo. Bota a cara para as pessoas te conhecerem, pra você virar referência. Porque aí vai vir marca de roupa, querendo que você veste a roupa, porque você tá aparecendo stories. Uhum, Porque as possibilidades são maiores quando você mostra a sua cara, sabe? E, tipo assim, eu uhum. consigo perceber isso quando eu vejo vários perfis de BH que o pessoal coloca a cara pra falar. Direto e reto eu tento, mas eu sempre desisto. Que não dá certo. Isso também pode ser influenciado também pelo fato de você atualmente estar trabalhando mais sozinha, né, no Pula. Que às vezes, se você tivesse alguma ajuda, a outra pessoa poderia aparecer, né? Pois talvez. Aí fica uma ideia. Não sei. Mas pensei, ao mesmo tempo, ia rolar um ciúme, sabe? O filho é meu, por que você tá aparecendo eu Uhum. não? Porque você não tem coragem. Realmente não tenho, né? Então, Aí, mais um incentivo para você. nossa, mas eu fico muito Então, nervosa. Paloma, só para a gente finalizar, a gente queria só saber quais são as suas perspectivas, as suas visões, os seus desejos, né, para o futuro do Pula. Então, o meu maior desejo é viver do Pula. Coisa que eu acho muito difícil hoje em dia. Mas eu tenho tentado fazer com que isso seja algo recorrente, né? Pra eu conseguir fazer. Porque, tipo assim, eu acredito muito que cultura é ferramenta de transformação social, sabe? Eu acho que é por isso que o Pula existe, é por isso que eu nunca desisti do Pula. Então, tipo assim, é muito estranho isso, mas tipo, eu já recebi mensagem do pessoal falando assim, nossa, eu tava muito triste e tudo mais, porque eu não tinha grana pra sair. E agora eu acompanho os eventos do Pula e eu tô saindo muito mais com meus amigos, isso me diverte, sabe? Teve gente que falou, não, eu já saí de depressão, porque eu comecei a ir nos eventos e, tipo, é uma outra vibe. Tinha muita coisa, tipo, do CRJ, do Centro de Referência da Juventude, que uma menina mandou mensagem uma vez falando assim, nossa, eu não sabia que existia. Eu fui pra lá e minha vida mudou, porque, tipo, tem aula de dança, você consegue fazer, tipo, uma porrada de coisa lá dentro. E é um espaço muito grande que rola muita coisa ao mesmo tempo também. Ela falou, nossa, eu não sabia da existência disso, e, tipo, mudou a minha vida, sabe? Então, tipo, eu realmente acredito muito na cultura. Então, e eu acho que o Pula, modéstia à parte, eu acho o Pula muito foda, sabe? Eu acredito na ideia, eu acho muito legal. E eu demorei pra assumir isso, porque eu ficava assim, não, é um projetinho, sabe? Tipo, a hora que eu tiver, tipo,
é meu hobby fazer isso e pronto. Não, não é só isso, sabe? Tipo, o pula impacta realmente. Então, tipo assim, a partir do momento que as pessoas começaram a enxergar isso também junto comigo, eu acho que as pessoas enxergavam isso já antes de mim. Então, tipo assim, meus amigos próximos de mim sempre falam, tipo, nossa, eu tô em rolê fim de semana, os meus amigos começam a conversar com as outras pessoas e falar do Pula. Tipo, eu não sou a pessoa que eu vou falar do Pula, tipo, pra alguém que eu acabei de conhecer. Os meus amigos falam. Eu tenho um amigo que ele é super engraçado, que ele não pode. Ele botou uma cerveja pra dentro, ele vira pra pessoa do lado e fala assim: você conhece o Pula BH? E fica assim, ai meu Deus. Eu falei, ah, meu pai. Então, assim, a minha vontade é eu perder a vergonha, de eu conseguir propagar a palavra do Pula por aí, para cada vez alcançar mais pessoas, para as pessoas saberem que elas podem, tipo, frequentar mais eventos culturais, para elas entenderem a importância da cultura, tipo, na vida mesmo, sabe? Tipo assim, que faz a diferença você ir num teatro no meio da semana, apesar da vida ser extremamente corrida de todo mundo. Que tem um evento, que vai ter um evento cultural, tipo, acontecendo no centro cultural da esquina da sua casa que você não sabe, sabe? Então, assim, eu queria muito que a cultura fosse disseminada de uma forma mais normal. Que tem muita gente que acredita que cultura. A minha mãe, por exemplo, ela demorou anos para entrar no Palácio das Artes porque ela falava comigo assim: é muito chique, eu não vou lá. Nossa, E eu falava: não, mãe, não é. Não é. cheio de programação gratuita, Pois é. E ela diversa, né? tinha essa coisa, sabe? De tipo, de achar que era uma parada chique. E minha mãe tem essa coisa, tipo assim, se ela tá no lugar, ela cismar que as pessoas estão olhando pra ela, eu quero ir embora. Eu vou embora. E ela vai. Então, assim, minha mãe entrou no Pátio Savassi uma vez na vida. E não entrou mais, porque ela cismou, tá todo mundo olhando pra ela. Não tinha ninguém olhando pra ela. Eu falei pra ela, mãe, não tem ninguém olhando pra você. Então, toda vez que eu falava pra ela assim, ai, vai ter um show tal, não sei o que, no Palácio das Artes, vamos. Aí ela ficava no Palácio das Artes, Palácio, mas não vou. Esse lugar de rico, eu falei, mãe, não é de rico, sabe? Então, assim, eu fui começar a entender que não é só minha mãe que pensa assim. São várias pessoas que na hora que vem, tipo, um teatro todo iluminado, com uma fachada super linda, falam, nossa, que lugar de rico. E, tipo, não é, gente, sabe? Tipo assim, as pessoas têm que entender que aquele espaço tá ali pra elas usufruir. E eu queria Sim. muito que isso rolasse. Eu queria, tipo, muito que o Pula contribuísse pra isso acontecer na vida das pessoas, sabe? Ai, que bacana! Ai, eu fico muito feliz pelo seu depoimento. Foi ótimo ouvir de você. E assim, eu tive uma perspectiva muito diferente do que eu, como consumidora do conteúdo do Pula, tinha. E assim, adorei. Muito obrigada pela sua contribuição. Quando a nossa reportagem ficar pronta, a gente com certeza vai te encaminhar, sim. Quero super. E assim, desde já eu já agradeço, né, a disponibilidade, o seu tempo e a disposição também para conversar aqui com a gente, meros estudantes de jornalismo. Gente, o Pula nasceu assim. Não, todo mundo que quiser conversar com o Pula, eu converso. Eu sempre dou um jeito, sério, de verdade. Ah, isso é muito legal, isso é muito Eu peço legal. desculpa por ter desmarcado com você, realmente, é porque eu tive problema de família. Então, assim, foi um pouquinho Não, não se complicado. preocupa. Não se Mas, preocupa. assim, Mas se precisar de alguma coisa também, você pode me chamar, a gente troca ideia. Às vezes, eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Uhum. Então, você Não, pode foi mandar ótimo. mensagem que Foi é ótimo. tranquilo, tá bom? E eu agradeço de verdade vocês terem interesse no Pula. Eu fico felizona, de verdade. Eu vou sugerir aqui, não sei se você vai aceitar, porque você falou que não gosta muito de mostrar seu rosto, mas a gente pode fazer uma foto. A foto pode. Aquelas. A foto pode. Gente, Tá, então parece uma porta aberta, ele tá me incomodando. tá bom, vai lá. Melhorou agora.